Galera, a situação do Vasco está complicada no Campeonato Brasileiro. O Vasco perde mais uma, perde em São Januário para a equipe do Atlético Paranaense. O Vasco é lanterna do Campeonato Brasileiro e tem torcedor fazendo protesto e não adianta. Essa é a hora do torcedor apoiar a equipe. Quem lembra que ano passado o Vasco estava numa situação ruim também, né, quase não subir para a Série A, né, e o torcedor estava todo jogo no estádio batendo recorde. Desse ano, eu acho que está faltando isso. Se o torcedor empurrar um pouco a equipe, criticar menos e apoiar mais, eu acredito que essa equipe do Vasco pode entregar um pouco mais em campo, né? O Ramon Dias é o novo treinador, chegou para poder tentar tirar a equipe do Vasco dessa situação. Galera, vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo da repercussão da vitória do Atlético Paranaense, da derrota do Vasco em São Januário. Galera, link na descrição, Cresce Direitos Autorais e ESPN do Grupo Disney. Em São Januário, né? Esse ano nenhum gol marcado, nenhuma vitória. O Vasco ainda não conseguiu, então, transformar ali, conseguir esse poder de reação. Ontem até tentou com o técnico Ramon Dias, que estreou no comando do time. A gente viu até uma melhora, uma equipe um pouco mais organizada. O Ramon Dias até falou sobre atitude, mudança da mentalidade do time. Ele mudou também muitas peças, foram 8 mudanças em relação ao jogo contra o Cruzeiro há 2 semanas. Uma zaga totalmente diferente, porque o Capasso estava suspenso e aí não jogou, o Léo machucado, então ele foi a campo com Miranda e Zé Vitor. Mudanças também no meio de campo, levou a campo o Zé Gabriel, Medel também estreando ali como titular, já vestindo a braçadeira de capitão, chamando essa responsabilidade. Na frente, o Figueiredo foi escolhido como centroavante, lembrando que o Vasco perdeu jogadores importantes ali, né, na frente, não tem centroavante à disposição, porque saiu o Pedro Raul, o próprio Juan também já foi embora e o Egnaldo foi vendido, então o Vasco está no mercado buscando reforçar ali essa posição e outras posições também. Necessidade urgente por reforços. Ontem saiu de São Januário com essa derrota por 2-0. Primeiro tempo, poucas chances criadas. Na segunda etapa, o Vasco até com mais posse de bola, né? Mudança ali também de postura, tanto na marcação da equipe, mas acabou que quando se expôs um pouquinho, sofreu o gol do Atlético Paranaense. O Christian marcou, depois acabou o Zé Vitor cometendo um pênalti no Vitor Roque e o Vitor Bueno fez o segundo gol do Furacão. Então, um resultado que deixa a torcida muito preocupada. O Vasco na zona de rebaixamento, último colocado na lanterna do Brasileirão. Ramon Dias chegou, mas o Vasco precisa de reforços e, segundo Ramon Dias, esses reforços vão chegar ainda essa semana e precisam chegar até para o Vasco dar uma resposta o quanto antes. Mas o Ramon Dias também falou sobre isso. Apesar do resultado, ele até demonstrou otimismo e tranquilidade. O Ramon Dias chega agora nesse Sport Center. Creo que por el tiempo que llevamos de trabajo, me impresionó mucho porque primero que tácticamente estuvieron muy obedientes, tácticamente estuvieron muy bien. Por ahí en el tramo final, en el primer tiempo fue un partido muy parejo entre los dos. Se crearon pocas situaciones de los dos lados. Hubo mucho ritmo, mucha determinación. Tácticamente estuvimos muy bien. Creo que los jugadores estuvieron inteligentes. Y en el segundo tiempo por ahí ellos arrancaron muy bien en los primeros minutos. Pero sí veo un futuro prometedor. Porque si el equipo sigue jugando de esta forma, seguramente con mucho más trabajo, corrigiendo algunos errores, los resultados van a venir. Bom, será que vai acontecer de novo as campanhas do Vasco em anos quando foi rebaixado? E a gente está vendo aí que a situação é bem complicada agora, né? Temos 2008, 13, 15 e 20. Olha o percentual de aproveitamento. Impressionante. É o pior, 20%. Não, é o pior, não, é o bem pior. Né? É o bem pior, é. Em outras situações a gente via ali que um aproveitamento era 38%, vai, 36%, 20%. Tá muito... E mesmo assim, né, o Ramon Dias ontem a gente acabou de ouvir aí o que a Roberta trouxe pra gente, ele entendendo que se as coisas continuarem caminhando desse jeito, ele vê alguma perspectiva. Isso é aquela palavra, assim, para tentar tranquilizar o ambiente ou será que ele realmente acredita nisso, hein, Marra? Eu acho que ele acredita sim. Acho que ontem é preciso destacar sem o Léo, que é um bom iniciador de jogadas. O time não está bem, né? Isso é muito claro.
A opção ontem, muito foi falado até durante a semana, que o Medel seria um dos zagueiros, que ele ficaria mais atrás. Meu modo de ver, Jair mais pela direita, Zé Gabriel mais pela esquerda, sem a bola, os três tentando fechar. O Vasco não é que o desempenho... Eu acho até que o desempenho foi aceitável. Pensando que o técnico acabou de chegar e ele tinha desfalques. E contra um adversário difícil. Que joga bem dentro ou fora de casa. Sim. Não dá para falar assim. O adversário é dos piores para o Vasco. O Atlético Paranaense é um time que joga bem há muito tempo. Gente, foi finalista da última Libertadores. Vou simplificar, né? Então, assim, o Vasco ainda assim criou situações de gol. O Vasco perde muito gol. O Vasco tem dificuldade ainda na ideia de uma boa saída de bola, ou de vez em quando vai para o chutão. Essas coisas não estão claras. Está muito mais difícil. Nas outras vezes que o Vasco caiu, tinha aproveitamentos bem melhores nesse atual momento de campeonato. Só que, sim, não dá para desistir. O técnico está lá, vai trabalhar e vai tentar. Quer um exemplo? O rival do Atlético Paranaense. O Curitiba era a lanterna da competição. E era candidato Estava condenado. Estava condenado. Tava. Emendou uma sequência sem perder, né? Respira. Tá feia a coisa, muito feia a coisa. Corinthians, Grêmio e Red Bull, a sequência do Vasco. Vixe. Obrigado. Depois de tudo isso, né? Corinthians, Grêmio e Red Bull. Então, tentando passar uma palavra. Não, e o pior, assim, é que o Marra estava falando, né? Quer ver um bom exemplo? Curitiba, né? E isso pode agravar ainda mais a situação do Vasco, porque o Curitiba vai jogar hoje, certo, com o Fluminense, e todo mundo que está ali acima do Vasco... Mas são 3 jogos sem perder, né? Então, fez ponto, porque o Corinthians e o Bahia fizeram ponto. O Santos, querendo ou não, fez ponto. O América fez ponto. E o Curitiba joga hoje também. E... vai só piorar. Se tirar ponto... a situação ainda... O Goiás, né, também venceu. E o Curitiba Mas eu acho pode que ainda não está na fase. Eu acho que ainda não está na fase. Pode ser que ela chegue daqui a pouco. Do Vasco olhar para os adversários. Não. Agora o Vasco tem que ganhar jogos. Não, tem que... fazer uns pontos aí. O único adversário é o da próxima rodada, né? É pensar no adversário da próxima rodada, não os adversários diretos pelo rebaixamento, assim. Até o intervalo, o Vasco também segurava um ponto. Assim, foi bem, né? O Atlético não deu um chute no alvo, o Vasco também não, mas, assim, por partes, tá? Seria interessante um empate para o Vasco, mesmo no desempenho dentro de casa, no marca-gol, enfim... Porque o Ramon, ele também chega para realizar muitos ajustes. O time, a gente está aí na metade do ano, o time ainda tentando encontrar a referência no ataque. Então, eu até ia perguntar para a Roberta assim, sobre isso, porque eu sei que o Pedro Raul ele não vinha bem nos últimos meses, mas eu também não sei o quanto ele estava sendo prejudicado pelo time. Agora chega um novo treinador que muda o jeito da equipe jogar. Que inverte ali os pontas também. A gente está vendo um monte de bola levantada na área. O Figueiredo teve três eu cabeçadas não sei ali. se o Pedro Raul acabou sendo assim sacrificado, sabe, Marra, nessa história. Eu não teria... É que entregou muito pouco. Estava difícil, eu sei. E tem pensamento de empresa também, né, Bruno? Nisso. Assim, teve lucro com o Pedro Raul, mesmo ele não entregando. Talvez tenha sido mais nesse sentido também, né, Roberto? Vamos pensar aqui na planilha e talvez nem tanto no campo. Por mais que ele também, o torcedor, acho que tem até gostado que ele saiu, né, Roberto? Pois é, Bruno, o torcedor gostou que ele foi embora e o Vasco também ganhou nessa negociação, porque para trazer o Pedro Raul gastou 2 milhões e vendeu por 5 milhões. Então, na visão da empresa, conseguiu esse valor. Mas o torcedor está preocupado. E aí, o que vai fazer daqui para frente, então, com esse dinheiro? Precisa reforçar o quanto antes o elenco. O Vasco teve essa oportunidade de liberar o atleta, que também já tinha toda a questão psicológica, o Pedro Raul não estava bem, e aí o Vasco acabou liberando, foi bom também, uma boa proposta para o Pedro e também para o clube. Só que nesse momento não tem centroavante, o Vasco precisa se mexer. O próprio Ramon Dias, ontem na entrevista coletiva, falou sobre isso, a necessidade de se reforçar do meio para frente, e é isso que o Vasco está
buscando no mercado. Inclusive, um jogador que está encaminhado para chegar, até pedido do Ramon Dias, ele vem participando ativamente, né, nessa remontagem do elenco, tentando usar também de toda a experiência para convencer os jogadores que queiram aceitar esse desafio, né, de ir para o Vasco, até por conta do momento esportivo do clube. Então, tem alguns nomes aí encaminhados e uma indicação do próprio Ramon é o Sebastião Ferreira. Eles trabalharam juntos no Libertad, então é um atleta que o Ramon Dias gostaria de contar com esse centroavante. E tem outras situações também, mas o Vasco ainda não anunciou os reforços, mas o lateral esquerdo Jefferson também do Atlético Goianiense está chegando, mas é mais para compor elenco, porque o Vasco, pelo menos na lateral esquerda, tem ali o Piton e tem outros nomes também que o Vasco está buscando, tanto o Praxedes quanto o Paulinho são jogadores que devem ser, inclusive, anunciados nos próximos dias, mas até agora não veio esse anúncio. O torcedor está preocupado, porque a situação é muito delicada. O Ramon ontem até demonstrou uma certa tranquilidade, ele de fato não tem culpa de nada, acredita que o Vasco pode reverter, mas para isso acontecer precisa aí fazer uma campanha também histórica e esses nomes precisam chegar e precisa sim de um centroavante, agora que 3 foram embora, né? Porque o Pedro Raul, Egnaldo e o próprio Juan, todos saíram, então o Vasco no momento tem o Figueiredo atuando ali como centroavante e ontem ele desperdiçou algumas oportunidades, até foi bem em alguns momentos, mas desperdiçou chances que o Vasco nesse momento não pode desperdiçar, Bruno. A gente sempre falava, quando o Figueiredo vai jogar na dele, né, tal, ontem jogou e acabou nesse sentido desperdiçando aí as chances. Obrigado, viu, Roberta? Até mais aí, boa semana pra você, tá? Galera, e essa situação do Vasco, eu queria que vocês colocassem aí nos comentários o que vocês acham, galera. Será que a equipe do Vasco vai conseguir sair dessa situação? Será que o Ramon Dias é o treinador que vai fazer a equipe do Vasco sair dessa situação delicada, galera? Deixa nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal. O Vasco já vai ter confronto difícil no Campeonato Brasileiro na 17ª rodada. Vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. É jogo difícil para o Vasco. O calendário não tá fácil. O Vasco pega o Corinthians e depois o Grêmio em São Januário. O Vasco precisa vencer esses 2 jogos para poder se manter vivo ainda no Campeonato Brasileiro. Se caso o Vasco não vencer esses jogos aí que tem pela frente, vai ser muito difícil o Vasco sair dessa situação aí. E a única coisa que vai restar vai ser a equipe aceitar o rebaixamento e tentar no próximo ano, não sei se é com o Ramon Dias ou com outro treinador, fazer uma reestruturação nesse elenco e trabalhar com um pouco mais de responsabilidade, porque esse ano a SAF, beleza, contratou, foi 100 milhões em contratações, mas na minha opinião o grande erro da SAF não foi nem o elenco, foi o treinador. Eu falo isso há muito tempo. O Vasco, né, a SAF 777 errou no treinador, na minha opinião. O Barbieri fraquíssimo para dirigir o Vasco. Eu sempre achei isso e achei também que o Abel também não tinha nada a oferecer ao time do Vasco. Até agora não vi nada, não fez nada no Vasco. Tá lá fazendo o quê? Até agora ninguém sabe o que o Abel Ferreira faz no Vasco. Se você chegar um torcedor e falar o que Abel Ferreira faz no Vasco, ninguém sabe. Ninguém sabe. A única coisa que ele fez foi elogiar o Barbieri numa situação que o Barbieri estava muito mal. Né, claro, ele também não vai detonar o cara, mas ele tem que ser um pouco sincero. Não adianta ele falar, tá muito bom, ele é muito bom. Pô, bom, e o time tava 9 jogos sem vencer. Não dá, galera, não dá pra aceitar isso. Na minha opinião, o Abel também deveria ter saído do Vasco, junto com o Barbieri. Entendeu? Aí agora tá essa situação. E ninguém sabe até onde vai essa equipe do Vasco. Será que o Vasco vai ter poder de reação pra poder sair da zona de rebaixamento? Eu ainda tenho minhas dúvidas. O Ramon Dias é um técnico experiente? É um técnico experiente, mas será que vai ser será que essa experiência dele vai ser capaz de tirar o Vasco desse buraco? Vamos aguardar os próximos jogos, porque galera, anota aí, os 5 próximos jogos do Vasco vai dizer se o Vasco vai sair dessa situação ou não. Porque daqui para frente o Vasco tem que vencer no mínimo 50% dos jogos, 50% para poder se livrar do rebaixamento e conseguir alcançar a meta aí que é 45 pontos, né? E pelo menos nos últimos anos, até 45, 46 não cai para a Série B e o Vasco tem que tentar agora alcançar essa média, não tem que esquecer os outros, o Vasco tem que esquecer os outros times, o Vasco tem que pensar nele, é só vencer, esquece os outros times.
Entendeu? E o torcedor tem que fazer a mesma coisa. O torcedor tem que esquecer Botafogo, tem que esquecer Fluminense, tem que esquecer Flamengo, porque o torcedor vascaíno, ele só quer falar dos outros times, esquece do Vasco. O Vasco tá na situação ruim e os caras querem falar do Flamengo, querem falar do Botafogo. Não dá, galera, inadmissível isso. O torcedor tem que apoiar o time do Vasco e esquecer os outros times. Porque isso daí que atrapalha. Entendeu? Isso que atrapalha. É a hora agora do torcedor apoiar a equipe. Porque se o torcedor ficar vaiando agora todo jogo, fazendo manifestação, o Vasco só vai descendo e o caminho do Vasco vai ser a Série B. E não vai ter jeito. Aí ninguém sabe qual vai ser o futuro da SAF. O que a SAF vai fazer de planejamento pro próximo ano. Porque assim, a receita diminui. Quando você chega na Série B, a receita diminui. Então, se o Vasco cair para a Série B, vai ser um baque gigante. O investimento da SAF, acredito que vai ser menor. E com isso pode atrapalhar ainda mais a volta do Vasco aí ao patamar esperado pelo torcedor, galera. Essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês. E não esqueça também de deixar seu like, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações também, para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.